Olá pessoal, meu nome é Camila Codesso e nesta aula nós vamos discutir o tema força magnética sobre um condutor retilíneo. Para começar essa aula, eu gostaria antes de relembrar o que a gente já viu sobre forças em cargas elétricas em movimento. Nós já vimos que uma carga elétrica em movimento, na presença de um campo magnético externo, sofre a ação de uma força magnética. Então, aqui no nosso exemplo, nós temos uma carga aqui, positiva, que se move com uma velocidade v, um vetor que está na direção horizontal e apontando para a direita, na presença de um campo magnético externo, que neste caso é uniforme B. Para essa carga, nela vai atuar uma força magnética cujo módulo vale módulo da carga elétrica vezes módulo do vetor velocidade vezes módulo do vetor campo magnético vezes seno de θ, onde θ é o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Essa expressão é o módulo da força magnética. Para sabermos a direção dessa força magnética, nós temos que ela vai ser sempre perpendicular ao plano definido pelo vetor velocidade e o vetor campo magnético. Neste caso, o vetor velocidade e o vetor campo magnético definem um plano que é o próprio plano do quadro. Então, a força magnética, a direção dela vai ser perpendicular ao plano desse quadro. Para nós sabermos o sentido dessa força, nós devemos aplicar a regra da mão direita. Como que a gente aplica? Basta pegarmos nossa mão direita, colocarmos sobre o vetor velocidade e levarmos esse vetor na mesma direção e sentido do vetor campo magnético. O nosso dedo polegar vai indicar o sentido da força magnética para uma carga positiva, que é o nosso caso aqui. Então, colocando minha mão direita sobre o vetor velocidade e levando ele no vetor campo magnético, eu tenho que o meu dedo polegar aponta para fora do plano do quadro. Então, nós vamos ter que a nossa força magnética apresenta a direção perpendicular ao plano desse quadro e o seu sentido é apontando para fora. Então, eu vou representar aqui a força magnética, o vetor força magnética que atua nesta carga aqui. Então, nós temos que uma carga aqui, se movimentando na presença de um campo magnético, sofre a ação dessa força. Nós podemos pensar o que vai acontecer quando nós temos um conjunto de cargas em movimento na presença de um campo magnético externo. Ou seja, se eu tiver um conjunto de cargas no movimento ordenado, que é a própria definição de corrente elétrica, se eu tenho uma corrente elétrica na presença de um campo magnético externo, o que vai acontecer? Qual vai ser a força que vai atuar nessa corrente? Esse é o objetivo da aula de hoje. Para discutirmos essa força, vamos passar para o próximo quadro. Então, nós vamos calcular qual é a força magnética que atua num condutor retilíneo que está sendo percorrido por uma corrente elétrica. Para isso, nós vamos considerar o trecho de um condutor retilíneo de comprimento L, percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I, na presença de um campo magnético externo uniforme. Então, aqui nós temos o nosso sistema, eu tenho aqui o trecho do meu fio de comprimento L. Esse fio está sendo percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I, tá? E está submetido a um campo magnético externo B, que eu estou representando aqui. Esse campo magnético ele tem a direção horizontal e o sentido apontando para a direita. E esse campo ele tem ainda, né, uma inclinação θ com relação ao sentido da corrente que percorre o nosso fio. Para a gente começar a realizar esse cálculo, a gente pode primeiro analisar qual é a força magnética que atua em uma única carga. Por que a gente pode fazer isso? Porque a corrente, ela é composta, né, uma corrente elétrica, ela é um conjunto de cargas que se movem num movimento ordenado. A gente pode pensar desse jeito, é um movimento ordenado de cargas elétricas. E em segundo, porque a gente já sabe calcular qual é a força magnética que atua em uma única carga que se move na presença de um campo magnético externo. Então, se eu já sei realizar o cálculo da força para uma única carga, se eu tenho um conjunto de cargas, basta eu calcular a força que atua em cada uma delas e depois somar que eu vou ter a força total que está atuando, no caso, na nossa corrente. Tudo bem? A nossa corrente ela é formada aqui pelas cargas, que eu estou representando pela letra E, e essas cargas elas estão se movendo todas com a velocidade V, com a mesma velocidade, e estão submetidas ainda ao mesmo campo magnético.
Com isso, o vetor força magnética que atua em cada uma delas tem a mesma direção e o mesmo sentido, que é o que eu estou representando aqui. O nosso vetor força magnética, ele tem a direção perpendicular ao plano do quadro e o sentido apontando para fora. Então, a gente vai começar olhando para a força magnética que atua em uma carga. E eu já tenho aqui a expressão para o módulo dessa força. Ele é dado pela carga vezes o módulo da velocidade vezes o módulo do nosso campo magnético vezes o seno de θ, onde θ, lembrando, é o ângulo entre o vetor campo magnético e o sentido da corrente I. Tá ok? Então, essa aqui é a expressão para a força magnética, para o módulo da força magnética que atua em uma carga. Se eu tenho um conjunto de cargas, né, e lembrando que aqui esse vetor tem a mesma direção e o mesmo sentido, eu posso escrever que a força magnética, o módulo da força magnética, vai ser dado por N vezes E vezes V, B, seno de θ. Onde o N nada mais é do que o total, o número total de cargas que eu tenho dentro desse trecho do meu fio de comprimento L. Então, N representa aqui o número de cargas que eu tenho aqui dentro. A gente pode considerar ainda um pedaço desse fio, um trecho desse fio. E eu vou marcar aqui com a cor rosa. Então, eu estou considerando um trecho, tá, desse meu fio, que tem um comprimento que eu vou chamar de ΔL. Tá ok? Para esse trecho de comprimento ΔL, eu posso escrever que a velocidade da minha carga, quando ela atravessa esse trecho ΔL, nada mais é do que ΔL, que é o comprimento do trecho, divididos por ΔT, onde esse ΔT é o intervalo de tempo que a minha carga leva para percorrer esse trecho. Então, essa aqui é a velocidade que a carga vai ter ao atravessar esse trecho de comprimento ΔL. A gente pode substituir essa expressão da velocidade na expressão da força. Então, eu vou ter aqui agora que é a força, vou representar aqui como FΔL, que é a força que está atuando nesse trecho ΔL. Tá ok? Então, essa força vai ser N vezes a carga. No lugar da velocidade, eu vou colocar a expressão que eu escrevi aqui. ΔL sobre ΔT, vezes B e seno de θ. Então, aqui eu tenho a expressão da força que atua nesse trecho ΔL. A gente pode olhar agora para essa expressão que eu escrevi e enxergar o seguinte fato. N vezes E sobre ΔT, o que significa isso aqui? N vezes E é o total de cargas que eu tenho. ΔT é o intervalo de tempo. Isso aqui, essa expressão que eu circulei de amarelo, nada mais é do que a definição de corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? É o total de cargas que eu tenho que atravessa uma determinada área, uma determinada seção reta do meu fio num determinado intervalo de tempo. Então, é o total de cargas que atravessa a seção reta de um fio num determinado intervalo de tempo. Se eu considerar esse intervalo de tempo aqui ΔT, eu vou ter que as cargas que vão atravessar essa seção reta do meu fio são todas as cargas que estão contidas nesse trecho de comprimento ΔL. Então, para o intervalo de tempo ΔT, só quem vai conseguir atravessar a área da seção reta do meu fio são as cargas que estão contidas dentro desse trecho. Então, NE sobre ΔT é a minha corrente elétrica, tá ok? Então, eu posso escrever que a força que atua nesse trecho ΔL agora é a minha corrente I vezes o tamanho do trecho vezes o campo magnético vezes o seno de θ. Tá ok? Então, aqui nós obtemos a expressão para a força que atua nesse meu trecho de comprimento ΔL. Se eu quiser agora a expressão da força que atua para todo o meu fio, basta eu substituir o meu ΔL pelo comprimento do fio. E o comprimento do nosso fio é L. Então, eu vou escrever aqui que a força, agora a nossa força magnética, é dado por I, que é a intensidade da nossa corrente, vezes o comprimento L do nosso fio, vezes a intensidade do nosso campo magnético, B, vezes seno de θ.
Então, essa aqui é a expressão para o módulo da força magnética que está atuando neste condutor. Vamos ver mais algumas características dessa força no próximo quadro. Vamos analisar agora as características da força magnética que atua numa corrente se movimentando na presença de um campo magnético externo. Nós já vimos anteriormente que o módulo dessa força é dado pelo valor da corrente vezes o comprimento do trecho do fio que está transportando essa corrente, vezes o campo magnético B e o seno de θ, onde θ é exatamente o ângulo entre o vetor campo magnético e a direção de movimento das cargas que compõem a nossa corrente elétrica. A gente vai ter que a direção dessa força vai ser sempre perpendicular ao plano formado, ao plano definido pelo vetor campo magnético e ao fio, ao trecho do fio que está transportando essa corrente. O sentido dessa força magnética vai ser dado pela regra da mão esquerda. Como que funciona essa regra? Nós vamos pegar a nossa mão esquerda e posicioná-la dessa maneira, tá? Nós vamos ter que o nosso dedo indicador vai representar o vetor campo magnético. O nosso dedo médio vai representar a nossa corrente elétrica. E o dedo polegar vai indicar, vai representar a nossa força magnética. Então, nós devemos posicionar a nossa mão posicionando os dedos corretamente. Então, vou colocar aqui o meu dedo indicador na direção do meu vetor campo magnético e o meu dedo médio aqui na direção das cargas que estão se movimentando e que compõem a minha corrente elétrica. O meu dedo polegar vai estar apontando para fora do plano do quadro. Então, esse é o sentido da minha força magnética. Então, aqui, neste exemplo que eu estou colocando no quadro, a minha força magnética tem a direção perpendicular ao plano do quadro, porque essa é a direção, o plano é o plano definido pelo vetor campo magnético e pelo meu fio, e o sentido vai ser apontando para fora devido à regra da mão esquerda. Então, eu vou indicar aqui que a minha força magnética, o sentido dela é apontando para fora. Tudo bem? Eu gostaria de mencionar como comentário final, que a nossa corrente elétrica, embora em alguns momentos a gente acabe atribuindo um sentido para ela, a nossa corrente elétrica ela não é um vetor, ela é uma grandeza escalar. Mas nada impede nós, muitas vezes, atribuirmos o sentido de movimento das cargas que compõem a nossa corrente elétrica. Eu espero que vocês tenham compreendido nossa aula. Nossa aula vai se encerrar por aqui. Até a próxima videoaula.